Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí o empate entre Vasco e Flamengo, 0 a 0, primeiro clássico do Vasco na temporada, primeiro jogo ali para valer, né? Brinquei até na preleção que seria a estreia do Vasco na temporada, e um jogo que vem para reforçar as impressões que a gente tem nesse time do Vasco, né? Desde do ano passado e com as movimentações da janela. Vem reforçar carências que a gente percebe nesse elenco, né? Defeitos que o time do Vasco tem, mas vem reforçar também qualidades, né? Acho que é importante para mostrar aí que não está também aquele clima de terra arrasada que alguns torcedores pintam, né? Acho que o Vasco tem um time competitivo, né? Primeiro que aquela questão de sempre. Não vejo, que nem muita gente trata, o elenco do Vasco como fechado. Fosse esse aí o time do Vasco para a temporada, seria problemático, porque das carências e dos problemas que a gente falou aí, que a gente já sabia antes dessa partida, tá muito ali o setor ofensivo, né? A falta de criatividade do time do Vasco, principalmente do meio para frente, e que eu espero que seja parcialmente preenchida, pelo menos, com reforços, porque olhando para o elenco do Vasco é difícil. Mas, por outro lado, a gente voltou a ver ali um time muito aguerrido, cara, um time que se entrega muito, tem um físico importante também, tem aquela coisa é aquilo, né? Assim, se você for olhar o elenco do Vasco, a personificação do time em um jogador é muito mais o Medel, muito mais um Berrete do que um Payet. Payet, ele é meio que um estranho no ninho aí nesse grupo, né? No sentido de tentar resolver as coisas muito mais pela parte técnica, pela bola que ele sabe jogar, do que no físico e na vontade, né? E esse, que nem eu disse, é um problema do Vasco, é uma característica, né, que vira problema quando a gente quer atacar e aí precisa ter ali uma qualidade, um refino técnico melhor, principalmente no ataque. Isso é muito importante, né? Chega ali no último terço, cara, se não tiver um cara que consegue fazer um drible diferente, um passe diferente, um chute diferente, fica muito difícil. De só na vontade, só na tática, dá para sair gol, dá, mas é muito mais complicado, né? E a gente sente essa falta, a gente já sentia no ano passado, já era uma crítica, né? A gente conseguiu lá fazer aquela remontada, escapar, mas a gente já via, cara, é um time que se entrega muito, mas que tem dificuldade para achar gol, né? E de lá para cá a gente ainda perdeu ainda mais jogadores. A gente perdeu o Peck, que não chega também a ser um refino técnico, mas agregava ali com a sua velocidade e tudo mais. Perdeu principalmente no meio campo, né? O Paulinho e o Marlon Gomes, que eram dois jogadores também que, cara, tinham aquela qualidade com a bola de quebrar as linhas, num passe, num drible. E ainda perdeu agora nesse jogo o Jair, logo no começo, né? O Jair também, que, cara, tem que se benzer, porque, caraca, incrível. Ele, uma semana atrás, foi expulso no começo da partida, num exagero do juiz, todo mundo concordou. Aí não jogou no meio de semana porque estava suspenso. Agora, pô, início de partida de novo, sente o joelho. Não sei qual é a gravidade aí, mas com certeza já não deve jogar no meio da semana. Então, caramba, né? Procurar aí uma benzedeira, porque a gente precisa. Porque se eu tô falando disso, né, dessa falta de qualidade, aí a gente ainda perde o Jair no começo para entrar o Cocão. Muita gente elogiando, entrou bem. Eu também acho, eu gosto do Cocão. Desde o ano passado, as poucas oportunidades em que ele entrou, me pareceu um bom jogador, mas um jogador muito mais destruidor, né, do que construtor. Tem uma qualidade ali de sair tocando, que hoje em dia, pô, é fundamental. Se você não tiver, você não consegue jogar no futebol de hoje em dia. Mas é isso, né? Se limita ali a achar um companheiro livre e tocar para ele. Não mais do que isso. Então a gente acabou sentindo, ainda mais contra um time qualificado, que nem o do Flamengo, marcando em cima, é natural você sentir ali essa pressão, né? E reforça também, de novo, as críticas que eu tenho ouvido, né? Muito assim, pô,
como é que a gente vai apoiar esse Vasco? O Vasco está mais fraco do que estava no ano passado, no final do ano passado, né? Cara, eu vou esperar para ver, porque é um pedido que o clube não faz, que a própria comissão técnica faz, e eu acredito que vai ser atendida. Com certeza vão chegar novos reforços. Estão falando aí de Breno Lopes agora, o cara do Inter, não sei se chega mais. É aquilo, a gente não sei quem vai chegar, mas vai chegar. E aí e vai chegar agora e vai chegar no meio do ano também. E aí só quando os elencos forem formados, as janelas forem sendo fechadas, é que a gente pode realmente avaliar, né? Eu acho, já falei isso outras vezes, né? Eu esperava que ainda viesse pelo menos um jogador bom para essa primeira janela, para a gente ter pelo menos um time titular bom, né? Porque quando chega na hora de entrar as reservas fica difícil mesmo. Mas não sei também, né? Porque a 777 é lenta, é arrastada, né? Tava pensando até nisso. De como talvez a gente, de novo, né? Não tô aqui aprovando, tô tentando entender, tá? Muito mais do que justificar. Mas, assim, eu acho que, de novo, a gente vai ficar muito na dependência da janela do meio do ano. Por quê? Porque eu tava pensando, até comentando sobre o Adson, né? Que entrou no final da partida ontem e até acho que fez uma boa estreia. Muita gente, eu comentei sobre isso no Twitter, veio falar que ele é o novo Peck, veio pro lugar do Peck, se ele... E tá, natural, né? Um ponta, vai jogar pela direita ali, mas como ele chegou assim, anunciou que o Peck ia sair um dia e que ele ia chegar no outro, ficou muito essa impressão de que ele veio para substituir o Peck. Mas eu acho que não, porque a gente já sentia a falta de um ponta, né? No final da temporada passada. Então, eu acho que originalmente a ideia era que ele fosse complementar o Peck. Fosse mais um substituto do Orediano, no caso, que já estava meio que vendo que não ia dar para ficar. Mas não do Peck. Eu não sei até que ponto a 777 e a direção do Vasco, por mais que já esperasse, por mais que já quisesse vender o Gabriel Peck, vender o Marlon Gomes, eu não sei até que ponto eles já estavam se movimentando para trazer o substituto, sabe? Que é aquela coisa assim, ó, cara, eu quero vender o Peck. Se tiver uma boa oportunidade, vamos vender aí. Mas não traz nenhum substituto, porque pelo amor de Deus, né? Se você trouxer um substituto e a gente não conseguir vender o Peck, vamos ficar com 2 jogadores, aí o orçamento, não sei o quê. Então, assim, se bobear, só conseguiu ali a grana para ir atrás do Peck depois que vendeu o Peck. E aí a grana para ir atrás de um cara para substituir o Marlon depois que vendeu o Marlon, entendeu? Fora aí o Paulinho, então, que aí foi uma contusão que ninguém esperava também. Agora ainda tem que se manifestar com a dificuldade, pô, da onde que tira o dinheiro, então, para achar um cara que nem o Paulinho. E aí, se você levar isso, se a gente considerar que isso é verdade, e ainda acrescentar toda a burocracia da 777, que tem que ir para cima, que tem que decidir, que volta... Aí, amigo, só vai conseguir trazer esses caras, esses reforços na segunda janela. Alguém de mais peso, né? E aí começa a ficar um pouco apertado, principalmente se a gente pegar ali o início, né? Porque a segunda janela do meio do ano já pega ali umas 12 rodadas de campeonato, né? Rolando. Então, tipo assim, tá falando ali de tipo... quase um terço ali do campeonato, é complicado. No ano passado a gente viu, né? Ainda mais que quando abrir a janela, ainda demorar para contratar e fazer que nem foi no ano passado, que os reforços só chegaram lá pro segundo turno praticamente. Aí mesmo que, mas assim, também não vamos ficar muito, né? Projetando para frente, tentando ver o que vai acontecer. Vamos tocando dia a dia, vai? Vamos falando do jogo e das coisas conforme elas acontecem. E, enfim, nessa partida desse domingo aí, cara, a evidência que ficou foi essa, né? De como a gente sente falta. Acho que o time, defensivamente, ele tá bem armado. A própria crítica lá pelo João Vitor, porra, precisa de ataque, precisa de gente pro ataque, traz um zagueiro. É verdade, né? Vamos esperar a janela para terminar, para ver como é que fica esse equilíbrio. Eu sempre defendi aqui que o ataque era que precisava ser reforçado, mas eu não posso criticar também você querer reforçar a defesa, porque é aquele ditado, né, cara? Ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. Você
começa um bom time pela defesa. É muito mais fácil você montar uma boa defesa que não sofre gols e aí você tenta achar um golzinho lá na frente e ganha por 1-0, do que o contrário, formar um ataque muito bom, uma defesa ruim e aí tenta ganhar o jogo por 4-3. É só ver aí os resultados para a gente entender que, cara, para montar um bom time tem que começar por uma boa defesa. E eu acho que a gente tem uma boa linha defensiva, a gente tem ali um excelente goleiro, ficou uma vez comprovado. Bons zagueiros, opções de mudança de zagueiro, de mudança de esquema. Eu acho que por mais que a gente possa ficar pressionado nas partidas, a gente também não vê o Vasco, que nem viu o ano passado, alguns anos atrás, né, quando começou essa coisa, né, essa nova tendência do futebol, das equipes adversárias marcarem na frente, marcarem a saída. Pô, a gente já cansou de ver o Vasco com umas defesas que se embananavam todas para sair com a bola. E essa agora não, acho que a gente tem zagueiros de qualidade, laterais de qualidade também para sair jogando, a gente não se aperta, é um time também que tem a inteligência de tá difícil, pô, chutão para frente, não tenta também sair a qualquer custo, então a gente vê pouco o Vasco dando aqueles moles que a gente vê hoje em dia, né, do zagueiro tentar sair jogando e perder a bola, ou o goleiro entregar no pé do adversário, a gente não vê isso. Agora, quando a bola chega no meio, e aí, quem tem que construir o jogo o Zé Gabriel e o Cocão, fica difícil. Aí vai a bola no ataque, tem um Payet, que já falei, é meio que a ilha ali de criatividade e de recursos. Mas aí, de um lado, é o David, esforçado, pode ajudar na temporada, eventualmente. Até comentei também no Twitter ontem, falei, cara, se chegar no final do ano e o Vasco tiver que exercer o poder de compra do David, o menor dos problemas aí vai ser gastar o dinheiro. Porque a obrigação de exercer o dever de compra vai significar que o David jogou 70% dos jogos do Vasco. Quer dizer, que foi titular, e aí esse é o problema, né? A gente contar, aí teve até uma galera que falou assim, tá vendo, quem mandou contratar, e não vou tão longe ainda. Eu acho até que o David, e outra que viu, não, mas o David jogou bem. E assim, o que eu acho do David é o seguinte, se ele for um jogador, uma opção para um segundo tempo, para quando o jogo tiver com as características que pede o estilo dele, tudo bem, não estou ainda falando que foi uma contratação completamente furada, estou dando aí ainda esse tempo para avaliar, mas uma coisa que já dá para ver é que, pô, não dá para ser o titular do time num time que tem essa carência técnica, entendeu? Porque o Verratti também já é um jogador assim, né? Ele só empurra a bola para dentro, ele não consegue construir a jogada sozinho, ele precisa ser municiado. Aí do outro lado tem o David, que também é jogo duro. O meio campo, que a gente falou, é só o Payet. Fica dependendo muito só de chuveirinho na lateral, o próprio PH é um jogador, mas também de força, de velocidade, não é um jogador habilidoso de driblar e construir jogadas. O Piton, ele é muito bom tecnicamente cruzando, o principal cruzador e um dos pontos fortes do Vasco. Mas é isso, cara. O que ele sabe fazer é cruzar, né? Ele não consegue muito construir a jogada sozinho, um drible, cortar para dentro para chutar. É meio que um jogador de uma jogada só. Então a gente precisa qualificar mais esse meio para frente, né? E a gente sentiu muita falta disso ontem, né? Domingo. O Vasco, cara, consegue se fechar bem, e aí quando vai para frente, e assim, de novo, não é uma novidade que a gente descobriu porque jogou contra o Flamengo, que é um time muito difícil. Não, cara, a gente já tem visto essa dificuldade nos últimos jogos, né? Já era o grande ponto forte do Vasco ano passado, cruzamento na área para o Verratti, e muitas vezes vindo ali do Piton. E foi o que a gente viu ontem, né? Numa formação contra uma equipe difícil, né? Muito mais qualificada que nem a do Flamengo, a estratégia tem que ser essa mesmo. Se fecha, se garante na marcação e tenta ali, né? Nas oportunidades que apareceram lá na frente, tem que matar. A gente teve ali umas duas oportunidades claras, principalmente, né? As duas vindo com cruzamento do Piton pela esquerda para o Verratti. Uma que o nosso Pereira lá, né? O Léo Pereira, pô, caraca, o Léo Pereira, eu não acompanho o time do Flamengo, não vejo jogos do Flamengo, eu só vou ver os jogos dele quando eles jogam contra a gente, né? Então não sou o maior expert para falar, mas justamente dessas vezes que o Vasco cruza com o Flamengo, eu nunca levei esse Léo Pereira em muita autoestima, não. Nunca me pareceu um zagueiro diferenciado. Mas, pô,
nesse clássico o homem jogou pra caramba. Ele tira uma bola ali super difícil nesse primeiro lance, esse lance no primeiro tempo, que vocês lembram. O segundo também, eu acho que ele teve méritos, né? No primeiro não dá pra falar que o Verratti fez mal, né? Pô, cabeceou certinho, tirou do goleiro. O Léo Pereira ali que apareceu muito bem. No segundo também eu acho que o cara tem mérito, tá jogado no chão ainda. Por mais que o Verratti pudesse ter chutado mais pra frente, chutado mais forte, pro alto, tirando. Pô, o cara deitado consegue esticar o pé ali ainda e evitar o gol do Verratti ali também. Fez uns lançamentos de 30 metros, pegou aquela bola de puxeta ali, quase que fez um meio de bicicleta, quase que faz um gol. Lançamento de trivela. Porra, esse Léo Pereira tava um bicho ontem aí, né? Se ele jogar sempre assim, seleção e o caramba mais. Mas, enfim, nessa a gente teve as oportunidades e não fez, né? É um jogo que, cara, as poucas oportunidades que aparecem, teria que fazer. E aí depois também, quando começa ali aquela fase final do segundo tempo e os times começam a cansar e que você tem que girar o elenco, aí que a diferença fica mais exacerbada ainda, né? A gente vai entrar, vai botar o Rojas, vai botar ali o Adson, que estreou até bem, né? Acho que é um jogador que chega com peso de ser um diferencial desse time, né? Afinal de contas, pagaram aí 6 milhões nele. Ao contrário do David, que veio de graça e tudo mais, para encaixar elenco, o Adson não. O Adson vem com peso para ser titular, pelo valor que foi pago nele, né? E acho que fez um bom cartão de visitas. Para mim, estreou claramente ali de forma precipitada, por conta das circunstâncias, né? Tanto que originalmente ele nem ia ser relacionado, acabou sendo depois que decidiram relacionar. Por quê? Porque, pô, tá chegando agora, nem conheceu o grupo ainda, ele chegou quando o grupo estava excursionando lá por Brasília e depois foi para Minas Gerais. E aí chegou, conheceu a galera, já foi sem treino nenhum com esse time, nenhum entrosamento, e já mostrou ali que pode justamente agregar um pouco mais nessa parte técnica aí. Parece que tem um bom drible, incomodou ali a defesa do Flamengo. Vamos torcer aí para ele ir jogando e se entrosando e ser um diferencial, porque, né, para o Payet tem alguém para conversar ali na frente. Pro Verratti, que também agora a gente descobriu que está contundido, está com a costela fissurada desde o jogo contra o Deportivo Maldonado. Aí você fica, pô, se ele machucou a costela lá, por que ele não parou? Sabe? Botou o cara para jogar contra a Bangu, para jogar contra a Madureira, para ir, pô, chegar agora que tem a fase dos clássicos, ele vai descansar? Já podia estar descansando antes, né? Já podia estar se preservando antes. Mas, enfim, voltando aqui, retomando, aí nessa hora, quando você vê, pô, vai entrar o Adson, que acabou de chegar sem torcer ninguém, o Rojas, e do outro lado entra só o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, que eram os caras que, pô, 2 anos atrás eram até os grandes astros do time, né? E, cara, só ali naquele momento que os caras entraram ainda, pô, fresquinhos, né, descansados, pegaram a defesa do Vasco que já estava ali uma hora ali correndo para segurar os caras, foi que, cara, o Léo Jardim começou a jogar bola, porque foi agarrar, porque até então não tinha feito nenhuma defesa mais escabrosa. Aí a partir dali, fez ali teve um lance que o Gabriel Barbosa, ele escapa ali pela direita, né, do ataque, de nossa esquerda de defesa, ele chuta, a bola resvala em alguém e o Léo tem que fazer uma defesa difícil, né? Não, tem outro também que ele sai na frente assim e até marca impedimento, mas depois do lance, né, o Léo também consegue defender, depois marca o impedimento, mas a gente viu no replay que não estava impedido, então quer dizer, se ele tivesse feito o gol ali, provavelmente o VAR ia ter validado aquele gol. E no final, o lance do pênalti, né? Vi muita gente criticando aí o João Vitor pelo pênalti, mas, cara, acho que é um pênalti que já é meio assim, né? Depois eu até achei que foi, sabe? Foi na linha, um pouquinho mais para trás não era pênalti, era falta. Foi um toquinho fraco, se ele tivesse se desviado um pouquinho mais, né? Não tinha sido pênalti. Aí agora eu tava vendo os lances que ele toca na bola primeiro, então seria mais um motivo para não marcar o pênalti. Mas enfim, foi marcado o pênalti. Acho que compreensível ali dentro.
E acho que o João Vitor fez até uma boa partida. Eu gostei da partida do João Vitor, né? Ele principalmente se o gol saísse, ia ficar muito marcado aí por ter feito esse pênalti. Mas eu acho que ele fez uma boa partida, tá também aí ainda se entrosando com o elenco, né? E aí teve a consagração do nosso Léo Jardida, que eu achei também bacana, porque ele veio de uma falha, né? Nos jogos anteriores contra o Bangu, né? E agora mostra de novo por que ele foi tão importante no ano passado e por que a torcida confia tanto nele, né? Fez a defesa, garantiu o 0 a 0, que eu acho que também foi um resultado mais justo. A derrota ia ser ingrata, né? Pelo que o Vasco e pelo que o Flamengo apresentou. E mostrou mais uma vez isso, cara. Assim, é o começo de um trabalho. Eu tenho a expectativa de que vai chegar mais gente ainda. A gente tem que ver também, diante das circunstâncias, o que dá para fazer, como que o Ramon vai ajeitar. Espero que chegue um jogador de peso, mas se não chegar nessa janela ainda, então vamos ver aí o Sforza, o Galgamês, como é que eles entram nesse meio campo, o que o Ramon consegue tirar, se vai vir Breno Lopes, se vai vir lá o atacante, não sei quem, Henrique do Inter, o que esses caras podem acrescentar ao elenco, como é que o Adson pode agregar. Tem muita coisa em aberto ainda para a gente já chegar com conclusões, né? Mas é isso. Acho que então foi um bom jogo, foi interessante. A gente, de novo, né? Ainda entra, se a gente não tá ainda batendo de igual para igual com os caras, que nem o Josh Wander prometeu, cara, a gente já tá vendo difícil. Não tá mais naquele esquema de que, cara, a derrota já tá certa, vamos ver de quanto que a gente perde. É um jogo que tá em aberto. E vamos torcer para cada vez mais, a cada novo encontro, cada novo clássico, essa diferença fique menor. Vamos ver como é que a coisa evolui. Nesse meio de semana tem mais um jogo importante contra o Dax, tem que jogar, tem que vencer. A gente volta para conversar. Amanhã, se tudo der certo, nada der errado, a gente volta conversando mais algum assunto sobre o Vascão. Espero contar com a companhia de vocês e até lá a gente vai se falando.